Boa noite, paz do Senhor. Quero te convidar a se assentar. Acho que a gente pode fazer um apelo e encerrar o culto aqui já. Fazer um clamor por cura. Mas há no meu coração um desejo demais para nós essa noite. Se você não me conhece, eu me chamo Bruna. Paz, tudo bem? Muito bom ver você aqui, muito bom estar aqui. Quando o convite veio, nós estávamos num congresso profético. E isso veio assim de encontro ao meu coração. Eu não quero falar sobre tempo de igreja, eu não quero falar sobre ministérios, eu não quero falar sobre mim, eu não quero falar nem sobre você. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero falar sobre cura. Eu quero falar sobre encontro. Eu quero falar sobre libertação. Eu quero falar sobre recomeço. Feche os teus olhos. E eu quero orar agora para que uma unção de cura venha sobre este lugar. Uma unção de recomeço venha sobre este lugar. Você que está com o coração angustiado, você que está cansado, você que está sobrecarregado. As pessoas olham para nós e não entendem os caminhos que nós estamos passando. As roupas bonitas, os muitos títulos não se comparam à dor de que nós talvez estejamos passando aqui. Espírito de glória, começa a ungir corações com cura agora. Senhor, aonde há uma angústia noturna, Deus, mulheres que acordam durante a noite para chorar, para clamar, para decidir o que vão abrir mão. Começa a liberar cura agora, Senhor. Começa a liberar cura agora, Deus. Aonde tem faltado financeiramente, o Senhor é o Deus da nossa provisão. O Senhor é Jeová Jireh. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é dono do ouro e da prata. Senhor, começa a liberar provisão financeira sobre nós, porque nós não somos capazes, ó Deus. Deus, eu quero orar por homens que são como terra seca, homens que sabem que precisam de mais, homens que sabem que têm um chamado maior, homens que sabem que precisam experimentar coisas novas da parte de Deus. Libera o rio de água viva prometido em Isaías, um rio no lugares secos, um rio que flui do trono, um rio que flui do céu, um rio que transforma a terra. Senhor, nós estamos aqui porque nós precisamos de cura, nós estamos aqui porque nós precisamos de libertação, nós estamos aqui porque nós cremos no nome que está acima de todo nome, nós estamos aqui porque o Senhor nos chamou primeiro, nós estamos aqui porque nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nosso coração não tem entendimento do que está preparado do teu coração para nós. E nós dizemos mais uma vez, nós não entendemos o dia bom e nós não entendemos o dia mau, mas o Senhor é Deus sobre todos eles. Nós resolvemos exaltá-lo porque Tu és digno. Mães que oram pelos filhos há anos aqui, refrigério, 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 porque está abatida minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Esperar não é parar. Esperar é prosseguir de joelhos. Tira fardos agora, Deus. Mulheres que estão com dores, homens que estão com dores, aonde há dores nas costas agora, aonde há dor na lombar, aonde há dor no joelho, aonde há dores, Senhor, que os homens não podem curar, nós liberamos uma palavra no nome de Jesus. Libera cura, Senhor, libera cura, Senhor, libera cura, Senhor, porque a palavra diz que nós oraríamos, as pessoas seriam curadas, Deus, curadas em nome de Jesus. Senhor, sobre as crianças que têm ficado muito enfermas esses últimos dias, restaura a saúde, Deus, restaura a saúde, Deus. Senhor, dá gripe para inflamações, as inflamações para o hospital. Senhor, começa a curar essas crianças agora. Começa a curar essas crianças, porque eu vejo mulheres chorando. Eu vejo angústias, ó Deus, como se nada passasse. Libera cura sobre as crianças.
sobre as crianças, Deus. Nós oramos porque cremos, e nós cremos porque o Senhor se revelou a nós. Não é sobre mim, porque eu não tenho nada a oferecer, ninguém aqui tem. Nós somos trapos de imundície nessa geração. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está diante dos meus olhos. Mas restaura-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor, porque nós estamos sobrecarregados de nós mesmos. Os nossos pecados são os mesmos. O nosso caráter precisa de novo do mesmo tratamento que o Senhor fez lá atrás. Deus, nós ainda erramos nas pequenas coisas. A nossa mente ainda fica travada no passado. Mas me perdoa, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Porque é uma unção de perdão sobre nossas vidas. Nós não esconderemos, ó Deus, os nossos pecados de Ti. Porque nós precisamos de misericórdia. Vem sobre nós com misericórdia essa noite. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração. E nós sentimos da parte do próprio Deus uma nova atmosfera sobre este lugar. Espírito Santo, o Senhor já estava fluindo, mas agora o Senhor está derramando. Porque nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais. Nós precisamos de mais, Deus. Renova-nos de maneira inabalável. Tira de cima do muro aqueles que estão com dúvidas. Rompe relacionamentos que o Senhor não preparou para nós. Mas nos estabelece prostrados diante da Tua presença. Nos faz passar a vida aos Teus pés. Esse é o nosso lugar de origem. E esse é o lugar que eu peço que o Senhor nos estabeleça em nome de Jesus. Pro louvor da Tua glória, Senhor. Santo, Santo, Santo é o Deus que está aqui. Deus de poder, Deus de graça, Deus de exaltação, Deus de louvor, Deus de palavra. Deus que mesmo quando nós não entendemos, a Tua presença nos sustenta. Esse é o Senhor, Deus. Passeia no meio da igreja. Passeia no meio da igreja. Porque nosso prazer está na Tua presença. Todas as outras coisas não serão tiradas, mas a Tua presença é eterna. Entra e faz uma nova geração aqui nesse lugar. Em nome de Jesus. Porque eu preciso do Senhor hoje mais do que eu precisei ontem. Porque os meus irmãos precisam do Senhor hoje mais do que precisavam ontem, Deus. E essa necessidade da Tua presença é o que nos mantém de pé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Vai acalmando teu coração agora. Vai acalmando teu coração agora. Às vezes nós trabalhamos muito para o Senhor e gastamos pouco tempo aos Teus pés. Vai acalmando o teu coração agora. Há uma unção de renovo sobre este lugar. Há uma unção de renovo sobre este lugar. Vai acalmando o teu coração. E nesse mesmo espírito de temor e tremor, abra o Evangelho de João, capítulo 4. Nessa mesma obediência à palavra. Eu quero que você abra comigo o Evangelho de João, capítulo 4. E eu quero que você preste bastante atenção do 4 ao 6. Eu vou explicar para você 4 coisas que nos impede de absorver o encontro que Deus tem para nós. Sabe, vá encontrando essa palavra. Evangelho de João, capítulo 4 ao 6. Nós entendemos o que aconteceu da mulher samaritana. Isso foi ministrado desde o começo. Mas eu quero falar um pouco sobre nós essa noite. Eu quero falar um pouco sobre mim e sobre você.
Se você trouxe Bíblia, olha para o lado, vê alguém que não trouxe. A Bíblia diz que o Senhor, Ele ordena a bênção onde há comunhão. E a comunhão, ela é de detalhes. Quando o salmista diz isso, ele está falando de um detalhe. Olhe para o lado, olhe para trás, olhe para alguém, olhe para um casal. E a Bíblia começa dizendo assim em João 4, do 4 ao 6. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Ali, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. E isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse Jesus: dê-me um pouco dessa água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana perguntou: como sendo o Senhor judeu, pede-me a mim, uma samaritana, água de beber? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Pode se sentar? Então eu quero falar um pouquinho sobre ela. Eu não sei o nome dela, por isso que eu te disse que eu também não falaria nada sobre mim. Porque nós não sabemos nada sobre ela, então não vamos fazer nada diferente do que a Bíblia está dizendo. Mas uma coisa que eu gosto é que a Bíblia diz que era meio-dia. Não sei se você conhece um pouco sobre Israel, não sei se você conhece um pouco sobre a região da Capadócia, a região ali desses países. Israel chega a 40 graus durante o dia e a 0 graus durante a noite. E nessa divisa ali, na divisa com o Líbano, na divisa com a Síria, se você algum dia tiver a oportunidade de sair para outros países ou para estudar, você vai perceber isso. Meio-dia é o pico de 40 graus durante o dia. Mas não é esse 40 graus nosso que tem vento, não é esse 40 graus nosso que é agradável. São 40 graus em que a areia reflete o sol e o sol reflete a areia. Então são 40 graus para ponto de cozimento. Então essa mulher, ela sai meio-dia, num horário em que as pessoas são pré-cozidas pelo sol. Por isso que os judeus usam aquela roupa toda fechada, porque eles mantêm a própria temperatura. Então meio-dia ela vai. Mas por que ela vai meio-dia? Ela vai meio-dia porque ela tem problemas. Os judeus e os samaritanos, eles tinham algumas regras. Entre elas, a regra do casamento. O homem, se ele tivesse condições, ele podia ter mais de uma esposa, não teria problema nenhum, contanto que ele desse as mesmas condições financeiras para todas as suas esposas. Mas as mulheres não. Uma mulher repudiada, uma mulher cujo marido a abandonasse, ela não tinha aceitação jamais na sociedade. E uma mulher repudiada 5 vezes não tinha aceitação nem sequer para pegar água junto com outras mulheres. Então essa mulher vai meio-dia no poço. A Bíblia diz que Jesus manda os seus discípulos buscarem água, buscar comida. Olha para a pessoa do lado. Pergunta para ela: o que você precisa que ninguém mais sabe? Sabe por que ela ia meio-dia? Porque meio-dia ninguém haveria. As nossas necessidades chegam num ponto que a gente não compartilha. Isso é necessário. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 6, a partir do 12, quando ele vai ensinar sobre a oração, ele diz assim: entra no secreto, fecha a porta, e o seu Deus que vê você em secreto te recompensará. Como que é seu nome? Maria Eduarda, esses dias, várias e várias noites, você tem acordado à noite e chorado? E esses dias você mordeu o travesseiro para que ninguém ouvisse você chorando? Eu vejo você chorando nas madrugadas, como ninguém sabendo, por algumas coisas que você tem que abrir mão e te dói muito e você não sabe nem como fazer. O Senhor manda dizer que Ele vai recomeçar a sua história. Que o que você precisar tirar e deixar, você pode, que não vai te fazer falta. Que o que você acha que não vai ser super abundante, vai ser o dobro e menos do que você faz. Sabe por quê? Porque antes de decidir, você resolveu orar. Se fosse a Maria Eduarda lá de trás, você jamais faria isso. Sem paciência, fazendo as coisas do seu jeito, da sua maneira. Mas hoje o Senhor está tratando seu caráter. E você vai ver o sobrenatural de Deus. E essa mulher continua. Ela vai meio-dia no poço. E ela começa a buscar água onde as pessoas não estão vendo. Agora eu quero entrar na segunda parte da nossa palavra. E aí diz que os judeus não se dão com os samaritanos. Quando eles voltam de Israel, o povo samaritano casa com pessoas de lá. E o povo judeu, que é o povo que mora
em Jerusalém não se casa com casamentos de julgo desigual. Então, por isso, quando eles voltam da Babilônia, eles não aceitam mais esse relacionamento entre Samaria e Israel, que é Jerusalém. Embora a cidade tivesse pouca distância em quilômetros. Porque se dar com os samaritanos significa fazer aliança onde Deus não mandou. Deixa eu te falar uma coisa. Você já fez alianças onde Deus não mandou? Às vezes um relacionamento, uma amizade, um pacto. E aí depois que dá errado, é que você pergunta para Deus, Deus, por que eu fiz isso? E aí você vem com aquela frase, se remorso matasse, teria morrido. É engraçado porque a gente fica se lamentando daquilo que nós erramos. Quando Deus está olhando para nós e dizendo, eu quero recomeçar onde você caiu. O tempo que nós gastamos falando dos nossos erros para o nosso Deus, é o tempo que o nosso Deus está tentando nos dizer, eu já entendi onde você caiu, mas eu sou um Deus que faz novas todas as coisas. Sabe qual é o problema de nós como cristãos? É que nós morremos aonde Deus nos tirou. É que nós voltamos para um lamaçal onde Deus disse, eu não tenho mais. É que nós repetimos erros do qual o Senhor já nos perdoou. Nós ficamos repetindo a mesma oração, pedindo perdão para coisas que o Senhor já nos perdoou. Sabe por quê? Porque você é um ignorante. A Bíblia diz em Malaquias 7 que Deus criou um mar chamado Mar do Esquecimento. E quando o seu povo pede perdão, Ele, o próprio Deus, lança no Mar do Esquecimento para que nem Ele se lembre mais. Pega seu peso, pega seus erros, pega seu passado, passa pela cruz. Porque depois que passar pela cruz, não tem outro lugar a não ser o Mar do Esquecimento. Mas nós pegamos os nossos erros e carregamos sobre nós e não acessamos a cruz, não acessamos o Mar do Esquecimento e não acessaremos o renovo de Deus. Essa mulher, a Bíblia começa a dizer 3 coisas que ela tinha feito. Na verdade, ela mesma assume isso. Lá no 16 ao 18 diz assim, para você entender que ela não tinha passado pelo Mar do Esquecimento, talvez você também não. E ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você corretamente está me dizendo que não tem marido. O fato é que você teve 5 maridos e esse homem com o qual você vive hoje não é o seu marido. Você disse verdadeiramente. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira coisa que me separa de águas profundas, de reencontro, não é se eu vim de Samaria, se a minha família veio toda destruída, se eu vim de Jerusalém, se eu sou de uma família estruturada. O que me impede do reencontro chama-se pecado. A Bíblia diz que essa mulher, ela fala com Jesus que ela quer a água e Jesus fala assim, te dou. Mas antes, traz seu marido para mim. Jesus não queria salvar essa mulher no primeiro momento. Ele queria restaurar ela. Deus, antes de fazer milagres, fará restauração. Porque um milagre na mão de uma pessoa não restaurada é um milagre perdido. Daqui a pouco ela esquece e ela volta para o mundo, ela vive do mundo, assim como muitos de nós fizemos. Mas um milagre na mão de uma pessoa restaurada é uma história de recomeço todos os dias. Sabe por que o Senhor nos leva para vales? Porque o vale tira tudo que nós temos e nos coloca numa posição de prostração. Qual é o seu pecado hoje que te afasta da sua restauração? Essa mulher teve 5 maridos. Deixa eu te explicar uma coisa. Nessa época não havia separação, não tinha divórcio. Então ela teve 5 separações no qual o Senhor não abençoou nenhuma. E a Bíblia diz que agora o que você tem não é seu. Nessa época não tinha pessoas amaziadas também. O que é amaziada? Eu moro com alguém e essa pessoa não é meu marido. Essa mulher era amante. Quer saber o que o texto diz no hebraico? Amante. Jesus está falando assim, 5 maridos e esse é amante. Jesus está falando assim, a aliança que eu tenho com você é família, mas o que você tem não é família. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que eu e você fizermos que for fora da palavra é desgraça. Desgraça é fora da graça, é fora do propósito, é fora do novo selo de Deus. O que tem sido pecado para você? Para essa mulher era a vida sexual. Talvez para você é pornografia, talvez para você é dinheiro.
Talvez você é um príncipe na igreja, mas na sua casa você é um cavalo. Talvez os seus filhos não conseguem te ver como um homem de Deus, porque não conseguem ver Deus trabalhando em você. O que tem em você que atrapalha a restauração que Deus tem para você? Não existe pessoas que transbordarão de Cristo sem serem transformadas por Cristo. Quer um testemunho? Quantas pessoas fora da igreja tiveram milagres de filhos restaurados? Até você, antes de vir, quantas coisas você viveu? Sabe por que você não mudou? Porque o milagre não sustenta um homem de Deus. É Deus que transforma um homem de Deus para viver um milagre. Começa a pôr os seus milagres para baixo e o seu quebrantamento para cima. Começa a dar nome aos seus pecados, nome ao seu marido, nome a você, nome às suas falhas, porque conforme eu vou confessando, o próprio Cristo vai se aproximando. Porque o texto é claro dizendo assim que o Senhor vai se aproximando e falando com ela. Conforme aquela mulher confessa seus pecados, o Cristo que está do outro lado do poço, agora está de frente dizendo: disse bem, esse não é seu marido. Você quer ver Deus de longe ou quer andar com Deus de perto? A segunda coisa que essa mulher precisava era de perdão. A Bíblia diz de 2 pecados que não tinham sacrifício perfeito para eles na época de Israel. Era o pecado do assassinato e o pecado do adultério. Tanto é que quando a gente vai ler o Salmo 51, Davi diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação, para que eu possa cantar louvores e ensinar os pecadores o caminho do Senhor. Lava-me e eu ficarei branco como a neve, e serei mais alvo, mais branco do que as roupas finas feitas por uma lavadeira. Sabe por que Davi escreve o Salmo 51? E naquela época os salmos eram lidos na igreja. Porque não tinha sacrifício para pecado de prostituição e adultério. Então Davi entende que ele precisa confessar. Entende que ele precisa reconhecer. Para que ele fosse lavado. Para que ele tivesse alegria da salvação. Do que você precisa de perdão essa noite? Às vezes você se converteu tarde, os seus filhos são totalmente longe de você. Às vezes você passaram 20, 30 anos e era para você estar vivendo outro nível com Deus, outra autoridade, outro poder, e você sabe que você está atrasado na promessa, e você sabe que é culpa sua, porque tem coisas que a gente não precisa justificar para Deus, a gente precisa reconhecer. Nesse lugar existem profetas, pastores, ministros, homens e mulheres que, assim como eu, vai ter um tempo trabalhando secularmente, que vai chegar um tempo que não vai mais. Mas a diferença entre quem entra na terra prometida e quem fica fora é a capacidade de, como Josué, ficar acampado do lado de fora da tenda, dizendo: Deus, eu te buscarei ainda que eu não veja nada. Porque Moisés falava face a face, Josué só via o fogo. O que você precisa não é ver Deus, é andar com Deus. Porque quem anda com Deus um dia vai ver Deus. Quem anda com Deus um dia vai ser transformado por Deus. Quem anda com Deus um dia vai ser perdoado por Deus. Mas quem não anda com Deus jamais verá o novo de Deus. Essa mulher precisava de perdão. Quais são os pecados que você tem, que você e eu precisamos de perdão? Sabe, às vezes nós temos um espírito duplo em nós. E a gente fala que a gente tem uma alma de Pedro, né? Toda a culpa é de Pedro. Que em nome de Jesus que eu faça como Pedro, em Atos 5, que a minha sombra cure. Porque aquele homem foi transformado. Deixa eu te falar uma coisa. O jeito que você grita na sua casa representa o Deus que fala no seu ouvido. O jeito que você se comporta no seu trabalho representa o Deus que anda com você. O jeito que você não se posta como cabeça do lar, como homem que tem a obrigação de prover, como homem que tem a obrigação de orar, porque a Bíblia diz que a oração vem da barba de Arão, que era um ministro de intercessão junto com Moisés, e ela virá para o varão.
Deus não começa abençoando a casa pela esposa. Deus abençoa a casa pelo homem. Homens de oração, filhos de pé. Homens sem oração, filhos desviados. Porque a autoridade é do homem. E aí onde que a mulher entra? A Bíblia diz, a irmã até falou o salmo sobre isso, Salmo 126. Da mulher que edifica. A mulher não tem a bênção, a mulher tem o alicerce. Quando eu, como mulher, entendo que a minha casa vai ser construída sobre a rocha, eu entendo que as minhas orações estão mantendo meu esposo, meus filhos, num terreno que não vai desabar com os anos. Às vezes nós oramos pelos nossos filhos e talvez você esteja passando isso. Sabe aquela insegurança se eles vão permanecer? Sabe aquela dúvida se realmente eles vão ficar? Presta atenção. Eles vão ficar. Porque quem está os firmando, diz em Números 25. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso eu, o Senhor, prometi e não vou cumprir? Quando você consagra seus filhos, Deus consagra o propósito. E eu gosto muito porque um dos maiores evangelistas do século passado diz assim: o evangelho que eu vivo é apenas a base que os meus filhos vão andar. E quando o Bill diz isso, ele está dizendo o seguinte: o que as mães e os pais estão buscando é só o início para onde os filhos pisarão. E a Bíblia diz assim, que o Senhor abençoará os pais dos filhos até a 1000ª geração. O perdão que você vem pedir hoje vai se perpetuar por 1000 gerações. Você morrerá e a glória do Senhor continuará sobre a sua casa. Por isso vale a pena romper com o pecado. Porque quando eu rompo com o pecado, o Senhor rompe com a minha história. E Ele rompe com o novo tempo. A terceira coisa que essa mulher passou, ela precisava se perdoar. Mas por que eu tenho certeza que ela tinha que se perdoar? Vamos prestar atenção, sem desenhar a história, sem fazer a história bonita, porque ela não é. Diz assim, no 18: de fato você teve 5 maridos, e o homem que vive com você agora não é seu marido. Alguém aqui já teve briga em casa? E aí o que a gente faz? A gente espera para terminar a briga no outro dia, né? Porque o homem tem amnésia, a mulher não. Só eu, não é possível, né? Alguém aqui quer continuar a briga que não terminou? E aí, o que acontece? Geralmente o esposo, o noivo, ele não lembra. Não sei o que acontece com o marido, porque ele não lembra. E aí você começa a falar assim pra ele assim: mas você me falou isso. Não, mas mozão, você me falou isso. Aí, Zé, pra me matar de raiva, a pessoa fala assim: não, você tem razão. Eu não quero ter razão, eu quero discutir. Né? A gente não quer ter razão, a gente quer discutir. Não é assim que acontece? Discutir não sei pra quê, mas a gente quer discutir, né? E aí, pra piorar, algumas mulheres ainda são mais abençoadas. O marido não responde nada. Gente, quando o marido não responde nada é pior ainda. Porque quando o marido não responde nada, você ainda é obrigada a chegar no culto, escutar sobre perdão e pedir perdão pro cara que chega em casa. Alguém aqui já passou por essas coisas? É porque a gente fala, né? Às vezes é só a gente. Aí... É porque às vezes é só alguém aqui, né? Aí, a gente vai fazer diferente. Algum homem aqui já prometeu que ia mudar e daqui a pouco tá fazendo a mesma coisa? Sabe, aquela promessa da louça, aquela promessa do comportamento, aquela promessa de que vai andar com homens de Deus. Sabe aquela promessa que passa 24 horas, a amnésia vem assim? E aí, o que a sua esposa, o que a sua noiva fala pra você? Você não me prometeu? Você não falou? Aí, o que você faz? Você faz aquela cara de árvore pra ela. Eu sei, mozão, eu sei. E a gente vai juntando feridas nos relacionamentos. Eu junto na minha casa, você junta na sua. Às vezes você não namora, você não é noivo, você não é casado, você não é nada disso. Às vezes você é adolescente, você é jovem. Então você tem sonhos,
E aí, de repente, aquela mocinha que você queria, agora está namorando outra pessoa que não tem nada a ver com ela. Sabe, às vezes aquilo que você queria para você, parece que só acontece com os outros. E aí a gente vai criando uma estrutura de sonhos frustrados. Você acha bem que essa mulher com 5 maridos não tinha rejeição no coração dela? Se a gente com uma briguinha em casa já não esquece? Você acha mesmo que essa mulher agora sendo amante, vivendo às escondidas, meio-dia, e naquela época a mulher não tinha dinheiro, dá onde tirar não, meu querido. Então tinha que ser a sobra da casa que o cara tinha. Se trouxesse pão, tinha pão. Se não trouxesse, não tinha. Se a roupa da mulher ele não quisesse, aí eu usava a roupa da mulher do cara. Nessa época, isso era ser amante. É viver de resto. É viver de sobra. Aí você me fala, hoje não é assim. Hoje é do mesmo jeito. Se você tem um relacionamento no qual o Senhor não está nele, você vive de migalhas. Se você tem um relacionamento no qual o Senhor não está nele, você vive de nada. Porque você sabe que está errado. E o que você tem não dá para estruturar até o fim da sua vida. A minha pergunta é, vai ficar até quando nessa situação? Essa mulher, ela tinha que se perdoar. Quando você olha para você já teve aquele momento de você olhar e falar assim, mas os meus erros não dá para perdoar? Às vezes você engravidou e não estava esperando a gravidez nesse momento. Aí quando você ficou grávida, você ficou, nossa, mas filha agora. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você não se perdoa, você está dizendo para Deus que você é o dono do trono. Quando você não se perdoa, você está dizendo, Senhor, eu sou a dona desse trono. Eu decido quem merece perdão. Eu decido quem vai para o céu. E eu decido até onde o Senhor é Deus. Só que esse trono não vai ficar de pé. Sabe por que nós precisamos nos perdoar? Porque pessoas que não se perdoam não experimentam das águas que jorram de fontes eternas. Sabe por que Jesus fala assim, que do seu interior, e nesse momento ele está falando do estômago dela, ele está falando do interior dela. Você sabe por que ele não falou do poço? Ele podia falar do poço, podia ter criado uma parábola, ele era ótimo para isso. Porque ele estava falando assim, não é essa Maria que precisa de Deus, é você que precisa de limpeza de dentro para fora. E quando eu te limpar, eu posso te mostrar qual é o caminho da vida eterna. Sabe por que você precisa se perdoar? Porque quem não se perdoa não consegue enxergar o caminho da vida eterna. Aonde foi que você parou na caminhada? Porque aonde você parou é onde Deus está te esperando. Essa mulher parou meio-dia, cheia de pecado, escondendo erros. E ela fazia isso há anos. Ela já tinha 5 maridos, agora era amante, continuava com as mesmas práticas. Aonde eu e você paramos, que o Senhor precisa restaurar a nossa história. E aí a Bíblia vai dizendo algo que me encanta. Eu preciso reconhecer pecados, eu preciso pedir perdão, eu preciso realmente liberar perdão para mim. Mas no 23 ao 26 diz assim: essa mulher, ela vai a Samaria, ela confessa para todas as pessoas da cidade o pior apelo que eu já ouvi na minha vida. Ela chega em Samaria, e a Bíblia diz que ela chega no centro da cidade, e ela fala assim: venham ver o Messias, aquele que disse tudo que eu tenho feito. Sabe como ela ganha uma cidade? Confessando aonde ela vivia, o que ela fazia e o que ela fez de errado. Às vezes a gente se converte e a gente esconde da onde nós viemos. Talvez nós viemos de um abuso, talvez nós viemos de um aborto, talvez nós viemos de uma rejeição, talvez nós viemos de todas as coisas. Talvez nós viemos de um tempo de prostituição, talvez nós viemos de um tempo de adultério. A
sua história não é o seu passado. A sua história é o lugar da sua libertação. Sabe o seu passado? Ele não é o final da sua vida. Ele é o lugar da sua libertação. Às vezes você ainda está lutando com álcool. Sabe quando você bebe, para. Sabe aquelas coisas que as pessoas não sabem e que você sabe? A sua história não é o fim, ela é a sua libertação. O problema é que nós não entendemos que o Deus que sabe o que eu fiz, sabe o quanto Ele é poderoso para me libertar. Deus tinha uma aliança com Samaria. Há 400 anos não ia um profeta em Samaria. Antes de Deus ir para a crucificação, Ele queria conquistar Samaria. Ele queria pegar um povo rejeitado, escrever uma nova história. Você não tem família cristã. Você não tem genética cristã. Você não tem nem probabilidade de ficar firme. Eu não tenho. Nunca tive. Mas como uma Samaria que é visitada no momento improvável da minha vida, assim foi o encontro de Deus comigo. E quando Deus entra em mim como Samaria, Ele entra na minha casa. Porque Deus não queria uma mulher samaritana, Ele queria uma família samaritana. Ele queria uma cidade samaritana. Ele queria um povo samaritano. Ele queria uma restauração samaritana. Você acha mesmo que Deus só quer você? Você acha mesmo que Deus só quer milagre? Deus não precisa fazer milagres. Ele já fez o milagre na cruz. Ele não precisa. Se eu viver nada já era bastante. A questão é que Ele me quer. Ele te quer para restaurar uma família perdida no improvável. Vai desistir da sua filha que é prostituta? Vai desistir do seu filho que está mexendo com droga? Vai desistir da sua filha que larga e volta? Você quer desistir do seu casamento porque seu marido já te traiu? Presta atenção. Quando Deus entra numa casa, Ele entra numa família. E quando Deus entra numa família, Ele restaura uma história. Desistir agora é perder tudo que Ele marcou para nos chamar. E aí Ele diz assim, do 23 ao 26. Essa mulher, ela confessa os pecados, ela se perdoa, ela recebe perdão, ela assume para a cidade, mas ela percebe que ainda falta uma coisa. Lá no 23 diz assim: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando Ele vier, explicará todas essas coisas para nós. Eu sou o Messias, quem fala com você. Só tem uma passagem nos 4 evangelhos que Ele se apresenta como Messias, ou Cristo, ou esperado. Quando Ele chama os apóstolos, Ele fala: vem e segue-me. Ele nem explica quem Ele é. Não faz. Quando Ele vai com Zaqueu, Ele fala assim: hoje a salvação entrou na sua casa. Zaqueu tinha ouvido falar que ele era um homem prometido. E aí, quando Ele vai ali falar suas parábolas, Ele não se apresenta como Messias, mas Ele vai ensinando como um mestre. E aí, quando Ele vai para a cruz, lá em Lucas 24, diz que Ele fala assim: o eu sou. As pessoas caem. O eu sou foi apresentado apenas para um homem no Antigo Testamento, chamado Moisés. Ele está dizendo para aquela mulher samaritana: assim como Moisés viu meu pai face a face, você vai me ver face a face. Assim como Moisés experimentou sair do deserto, sair dos pecados, sair dos erros e virar um ministro nas minhas mãos, eu te separo com o mesmo propósito. O único texto nos 4 evangelhos que Ele separa para dizer quem Ele é para a pior mulher dos 4.
Se eu fosse Jesus, eu gastaria para Pedro. Eu me apresentaria para Paulo. Eu com certeza iria para os fariseus. Mas sabe o que eu gosto de Jesus? É que ele é muito melhor do que eu quando ele olha para a eternidade. O eu sou significa eu sou tudo que existe desde o princípio. Deus é tudo que existe desde o princípio. É tudo que eu preciso desde o princípio. E é o que eu preciso até o final dos meus dias. Ele está dizendo assim: mulher samaritana, se levanta como Moisés no Novo Testamento. Porque eu vou falar face a face. Eu vou te sustentar e eu vou continuar a história que não acabou ainda. Fica de pé. Eu quero que você, se a gente puder apagar as luzes, a gente vai ter um tempo de oração. Existe uma canção chamada aqui